Paulo escreve aos Gálatas, ele está escrevendo uma epístola para combater, para argumentar com os irmãos acerca do duelo, do dilema entre a graça e a lei. Os crentes da Galácia se converteram a Jesus pela pregação da fé e, estando eles servindo a Jesus, de início nessa perspectiva da fé, da graça, do poder do Espírito, infiltraram-se no meio deles alguns judaizantes, judeus, que disseram para eles assim: vocês acreditam em Deus através de Cristo, pela fé, mas para que vocês possam alcançar a salvação e para que vocês possam ser crentes genuínos, vocês precisam também cumprir a lei de Moisés. E essa propositura, essa argumentação dos judaizantes entrou no coração dos crentes da Galácia, convenceu. Eles começaram agora a deixar de crer na suficiência da fé em Cristo e passaram a adotar uma espécie de muleta para continuar a vida cristã, fazendo ora se escorando na fé e ora se escorando na lei de Moisés. E o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas para ratificar, para deixar incontestável a suficiência da graça de Deus na vida dos crentes da Galácia. E para deixar lúcido, para não deixar nenhuma dúvida, nenhuma sombra de variação, ele escreveu essa alegoria. E interessante que dentre os escritos de Paulo, esta é a única vez que ele lança a mão de uma alegoria como esta para apoiar e para defender a sua tese e o que ele estava propondo para a igreja da Galácia. E nessa noite eu me inspiro nessa palavra para também falar com vocês, porque quando Paulo está explicando à igreja da Galácia sobre duas realidades, dois modos de viver, duas maneiras em que o crente pode decidir viver, e cada um de nós vamos ter que tomar a nossa decisão. Ele faz a comparação entre o filho oriundo da escrava Agar com Abraão e o filho oriundo de Sara com Abraão. Por um lado nós temos o filho da escrava e por outro lado nós temos o filho da livre. E ele desfecha o texto dizendo: de sorte que nós não somos filhos da escrava, mas da livre. Mas acontece que os Gálatas aqui, na época, eles abriram mão de viver sob a perspectiva, sob a égide desta filiação espiritual advinda da liberdade, advinda de uma realidade superior, para viver de modo rasteiro e inferior, muito embora sendo de cima, vivendo como se fosse de baixo, muito embora tendo
recebido a graça de Deus, mas vivendo debaixo do jugo da escravidão. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de escravidão para vivermos assombrados e tímidos, mas o Senhor nos deu o espírito pelo qual nós clamamos Abba. Nós temos em nós o espírito que clama Abba. A convicção da filiação. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Está em João, Evangelho de João, capítulo 1. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo de número 8, que o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A nossa origem em Deus, a afirmação do nosso ser existencial. Nós precisamos entender que a ação do inimigo, muitas vezes o inimigo se infiltra e tenta colocar em nós uma baixa autoestima, acachapar o nosso ânimo, querer te convencer que você não é ninguém, que você não é digno, que você não é filho, mas o Espírito pelo qual foi implantado em nós, no momento em que nós cremos em Deus pela fé, é o Espírito que clama Abba. É o Espírito que nos reconhece, que nos faz reconhecer, que reconhece em nós a paternidade divina. E isso precisa fazer toda a diferença na minha e na tua vida. Nós precisamos adotar essa perspectiva sob pena de vivermos como sendo livres, sendo cheios de Deus, sendo cheios do Espírito, tendo fé em nosso coração, sob pena de vivermos como escravos. Que é o perigo que os Gálatas estão correndo aqui, se eles adotarem essa perspectiva. Infelizmente, tem muitas pessoas que não conseguiram ainda alcançar a plenitude de vida proposta pelo Evangelho do Senhor. Infelizmente, muitas pessoas vivem na igreja, ouvem o Evangelho, ouvem a declaração da graça, estão diante da pregação, têm acesso a um alto nível de vida, mas se conformam em viver uma vida rasteira, apequenada, diminuta, mesquinha, acachapada, sendo que Deus está dizendo que você não é fruto da obra da carne. A Bíblia diz que aquele que é nascido da carne é carne, e a carne é deste mundo, mas nós somos nascidos de Deus. E a Bíblia diz na epístola geral, universal de João, que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Vence o mundo. Você é nascido de Deus, e é por isso que eu posso dizer de maneira categórica, sem nenhum medo de errar, de que você é vitorioso. De que você é vitorioso em Deus, de que você é vitoriosa em Deus. Louvado seja Deus, independente da circunstância, independente do momento que você esteja vivendo, independente da tua realidade, você precisa se firmar nessa palavra, para que não deixe que nada venha passar por cima das promessas que Deus tem na tua vida. De sorte que sois filhos da livre e não da escrava. E a livre vem de cima. A livre vem da promessa de Deus. E a promessa de Deus não depende das circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis. Não depende se a maré está boa ou está ruim. Deus não promete estar conosco de maneira condicional. Deus não promete estar com você condicionado às circunstâncias, condicionado a qualquer circunstância relacionada à nossa vida. Não. Deus promete estar conosco, independente da circunstância, para a glória do nome dEle. Louvado seja Deus.
Agora você não pode admitir no teu espírito, acabrunhar o teu espírito, permitir que a tua alma venha ficar apequenada. O filho de Abraão com Agar. Você vai ver o relato que Abraão se cansou de esperar. Decorreu-se 10 anos que Deus tinha feito, do tempo que Deus tinha feito a promessa. Passou 10 anos e nada de cumprir a promessa. Mas a promessa de Deus estava ali. E quando ele percebeu que o filho não vinha, ele deitou-se. Sugestão de quem? De Sara. Sara, que é legítima, Sara, que é a número 1, Sara, que é a esposa dele, abriu mão do seu direito, abriu mão da sua posição, abriu mão da sua bênção, abriu mão da promessa de Deus e abriu espaço para que entre no cenário Agar. E a Bíblia diz que Abraão deu ouvido a Sara. Até então, o Senhor vinha falando com Abraão e Abraão estava afinado em ouvir a voz de Deus. Mas agora Abraão deixa de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz de quem? De Sara. Para ouvir a voz de Sara. E todas as vezes que nós abrimos mãos de ouvir a voz de Deus para ouvir qualquer outra voz, qualquer outra direção, nós nos afastamos da promessa. Então entra em cena quem não tem nenhum direito. E Abraão se deita com Agar, e desse relacionamento nasce um filho, que é o filho da escrava. E do momento que Sara permitiu que Agar entrasse na vida deles, Agar passou a espizinhar a sua senhora. Passou a humilhar a sua senhora. Agora a escrava estava no centro das atenções. E a senhora que tinha direito de estar, que tinha direito legítimo, estava à margem da situação. Porque se nós não ocuparmos o lugar que Deus nos deu por promessa, Deus tem promessa na tua vida, Deus tem promessa para o teu ministério, Deus tem promessas gloriosas para mim e para você. Mas se nós abrirmos mão da promessa, você vai ver uma inversão. A senhora vai ser humilhada pela serva. Ora. Você está vendo a inversão? A senhora agora está sendo humilhada pela serva. E por quê? Porque a senhora abriu mão da sua posição e deu espaço para quem não devia. Deu lugar para quem não devia. Deu voz para quem não devia. Abriu mão para o direito. E esse espaço foi ocupado. E agora Agar, que era humilde, que era boazinha, que era cumpridora de tudo que Sara mandava, agora não obedecia mais. Agora não E aí Sara começou a ficar humilhada, porque este é o efeito de todo aquele que abre mão do que Deus tem para a tua vida. Que nessa noite o Espírito Santo possa ter misericórdia de mim e de você. Que nessa noite o Espírito possa clarear a nossa mente,
Que o Espírito Santo possa iluminar os nossos corações e possa nos fazer entender os propósitos de Deus. Não abra mão do que Deus tem para a tua vida. Não abra mão da posição que Deus tem te colocado. Não abra mão, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que espere firme no teu Deus. Aguarde que Deus vai te dar vitória. Se Deus falou que vai fazer, então aguarde que Ele vai fazer. É promessa de Deus, é promessa do Senhor. E muitas vezes bate aquele desânimo, e muitas vezes bate aquele desacorçoamento que toma conta de nós e tenta nos convencer de que não vai cumprir, de que não vai dar, de que não vai acontecer. E Deus nessa noite está me dizendo: fique firme na palavra, fique firme no que Deus tem para você. Louvado seja o nome do Senhor. Estavam há 10 anos. Estavam há 10 anos. Há 10 anos eles estavam esperando. E quando ela resolveu abrir mão, entrou Agar. E nunca mais saiu. E nunca mais deu sossego. E se hoje tem um povo árabe no mundo, se hoje tem as questões que fustiga e que faz o sofrimento, acontecer o sofrimento sobre a nação de Israel, é porque alguém um dia abriu mão da promessa que Deus tinha para ele, para abrir espaço para quem não devia. E Paulo está dizendo aqui num comparativo espiritual, espiritualizando a realidade histórica, dizendo que nós não somos filhos da escrava, mas nós somos filhos da livre. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Assume a tua posição. Louvado seja o nome do Senhor. Assume a tua posição que Deus tem te dado por promessa. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus é soberana. A palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é divina. A palavra de Deus é perfeita. A palavra de Deus não erra. A palavra de Deus não erra o alvo. A palavra de Deus não sai fora do script divino, do plano divino. O plano de Deus é perfeito. De sorte que não sois filhos da escrava, mas da livre. Como é que você tem agido na tua vida? Como filho da escrava ou como filho da livre? Filho da escrava, quando nasce Isaque, o Ismael começa a perseguir o Isaque. Porque o Ismael sabe que o Isaque é legítimo. Sabe que o Isaque tem promessa. Sabe que o Isaque é de Deus. Sabe que o Isaque tem chamada. Sabe que repousa sobre ele algo especial. Aí ele começa a perseguir. Agora, você vai abrir mão do que Deus te deu para dar espaço? Eu creio no que Deus tem me dado. Eu creio no que Deus tem dado à igreja. Eu creio no que Deus tem nos outorgado por graça. Deus te chamou, meu querido. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui por uma questão fortuita. Nós não estamos aqui por uma mera coincidência. Nós não estamos aqui para ocupar espaço. Nós estamos aqui por Deus. Deus nos chamou, Deus nos escolheu, Deus nos elegeu, Deus nos deu o seu Espírito, Deus nos deu a sua dignidade, Deus nos honrou para estarmos aqui na presença dEle. E é por isso que eu creio que Deus vai cumprir a palavra dEle. Não desista. Muitas vezes nós pagamos um preço, porque a Sara pagou um preço, pagou uma consequência. As promessas, muitas dificuldades que ela teve no futuro, não que as promessas não cumpriram, mas que ela teve que amargar aquelas consequências. Teve que amargar aquelas consequências. Teve que carregar. E você não precisa passar por isso.
Porque nessa noite o Espírito Santo te orienta. Nessa noite o Espírito Santo te dirige. Nessa noite o Espírito Santo comunica com você. Nessa noite o Espírito Santo fala na tua alma. Nessa noite o Espírito Santo fala no teu coração. Glória ao nome do Senhor. Às vezes, por um instante é o suficiente para nós perdermos uma bênção gloriosa. Já passou 10 anos e agora o Abraão resolve dar ouvido, deixar de ouvir Deus para ouvir a voz de Sara. Quanto tempo já passou? Você já aguentou até agora? Você já suportou até agora? Você já passou por tantas coisas? Você já enfrentou tantas dificuldades? Depois de tudo que você já passou, que você já viveu, é isso mesmo? Eu vou abrir mão da promessa. Eu vou abrir mão da herança, que não é fruto da imaginação do homem, que não é fruto da vontade humana, mas é fruto do que Deus tem preparado. Não é o homem, não é o instinto humano, não é a natureza humana. Nós não estamos falando de coisas humanas, nós estamos falando de coisas espirituais. Nós não estamos falando de coisas advindas do meio humano, nós estamos falando de coisas vindas de Deus. Os nossos olhos precisam estar em Deus, o nosso coração precisa estar em Deus, o nosso espírito precisa estar em Deus. Nós precisamos estar na posição em Cristo. Por que tem muita pessoa combalida? Tem muita gente cabisbaixa, tem muita gente acachapado, desanimado, decepcionado, amargurado, frustrado com tudo e com todos. Porque se você coloca as tuas expectativas no homem, se você coloca as tuas expectativas nas pessoas, se você coloca a tua expectativa em você, eu aprendi uma frase: espere pouco de você, não espere nada de ninguém, e espere tudo de Deus. Espere tudo de Deus. Essa é a posição que nós temos em Deus. Posição que eu tenho em Deus. Tudo que eu faço, eu preciso estar arraigado na promessa. Deus tem uma promessa para a minha vida. Eu sou filho da promessa de Deus. Da chamada altaneira, elevada, gloriosa. E é isso que norteia o meu ânimo, é isso que norteia a minha motivação, isso que norteia minhas atitudes, isso que norteia o meu querer, isso que norteia toda a minha maneira de viver, é isso que define o meu estilo de vida. Porque senão a gente fica aqui na terra. E vocês foram chamados, nós fomos chamados para viver. Nós não oramos o Pai Nosso? Venha a nós o quê? O teu reino. É você que tem que escolher de cima ou de baixo. Porque tem o reino de Deus, mas tem o reino dos homens. Agora, o reino de Deus, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra, como no céu. Agora eu pergunto para os senhores e para as senhoras que aqui estão: a vontade de Deus é feita aí no mundão, aí no sistema? O sistema está comprometido com a vontade de Deus?
O ambiente mundano das pessoas estão regidos pela vontade de Deus, assim na terra como no céu? Claro que não. Mas se o meu coração se o reino de Deus, se esse reino celestial estiver presente em mim, estiver presente em você, em tudo que você fizer, lá dentro do ambiente onde você trabalha, você pode estar em qualquer lugar, ali vai estar sendo regido pelo céu. O céu vai mandar no teu patrão, o céu vai mandar na economia, o céu vai mandar na tua empresa, o céu vai mandar nos teus negócios, o céu vai mandar na tua família, porque é fácil nós falarmos, você sabe por que eu estou fracassado? Porque a inflação está alta. Sabe por que eu estou fracassado? Porque a crise está brava. Sabe por que eu estou fracassado? Porque aí a gente começa a arrumar desculpa por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia, por causa do gás. Irmãos, a gente nem vive de gás russo, mas aí o preço do gás russo influencia a minha vida aqui. Mas nós estamos na presença de Deus, e há uma promessa de Deus sobre nós, e a promessa de Deus sobre nós não depende da situação econômica do país, não depende da situação política do país, não depende da situação política internacional, geopolítica internacional. A situação da minha vida e da tua vida depende do que Deus tem para fazer na minha vida e na tua vida. Nós não somos definidos pela crise. Ora, desde que eu sou garoto, o Brasil nunca saiu da crise. O Brasil nunca saiu da crise. Agora, você vai deixar que a crise define a tua vida? Ou está dizendo que o filho da escrava é daqui da terra, mas a filha da livre é lá de cima? Então, quem define é aqui a terra ou lá em cima? E eu preciso que você creia. Mas Deus falou que vai me abençoar. Como, pastor? Com a crise dessa, com a inflação, com os preços subindo, como é que vai acontecer? Irmão, eu não sei como é que vai acontecer, porque a inflação atinge nós aqui na terra, mas a inflação não chega no céu. A guerra da Ucrânia não atinge o céu. Você acha que o céu está em polvorosa por causa da guerra, por causa da possibilidade da terceira guerra mundial? Você acha que a crise, você acha que o céu está em polvorosa por causa da economia americana que está à beira de ruir? Ou você acha que o céu está firme como sempre esteve? As coisas do céu estão permanentes como sempre esteve. E é aí que eu quero dizer para você que o céu que nós oramos na oração do Pai Nosso, aleluia, é o que deve definir a nossa vida. Porque se não for assim, a gente entra em desespero. Se não for assim, a gente perde a esperança. Se não for assim, o nosso coração é assaltado pela angústia. Se não for assim, o nosso coração é assaltado pelo sabe, a gente fala, não, o mundo vai acabar mesmo. Não adianta viver, não adianta nada. E claro que adianta. Porque nós não somos filhos da escrava, nós somos da livre. Amém? Preciso permitir que a palavra de Deus faça o trabalho dela em mim. Eu preciso permitir que o Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo está aqui. O Espírito Santo está aqui no nosso meio. Mas a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. É você que vai definir o que você vai fazer. É você que vai permitir que o Espírito Santo tome conta da tua forma de pensar, da tua forma de agir. E que coloque dentro da tua mentalidade o código da promessa. O que define a minha vida é a promessa. É a promessa de Deus. Como diz o hino da harpa: falhando tudo, não falharão. Tudo pode nessa vida falhar. Tudo pode nessa vida desvanecer. Tudo pode nessa vida falir. Tudo pode nessa vida
se desfazer. Mas se tem algo firme como a rocha, que independente do tempo, da circunstância, das pessoas, jamais falharão, é as promessas que Deus tem feito.